Olá, tudo bem? Chegamos a mais uma edição do nosso podcast, Na Medida Certa. Hoje com um convidado muito especial, porque também é um amigo pessoal, né? Tem muita informação para trazer para a gente e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Primeiro, porque você já conhece o meu perfil, eu sou provocativo, eu quero realmente trazer o máximo possível do conteúdo que esse meu amigo tem, e é muito, né? Ele acabou de dizer para mim que está desde os 16 anos, né, envolvido, de certa forma, direto ou indiretamente, na gestão pública da nossa cidade. E uma das pautas do podcast, vocês sabem disso, é a política em Petrópolis. Então, tenho certeza hoje que vocês vão gostar muito, vão aprender muito e vão, eu espero que compartilhe tudo aquilo que vocês assimilarem, principalmente porque vai ser muito importante os assuntos que nós iremos abordar. Estou aqui com o meu convidado, Márcio Demétrio Gonçalves. Márcio, olhando para aquela câmera ali, você pode falar quem é você. Quem é o Márcio? Eu te chamo de Márcio, pastor Márcio. Então, eu sei que também é pastor, viu, gente? Também é pastor. Então, assim, tem uma história de vida pessoal muito interessante também. E uma das coisas que eu faço é explorar isso, querer saber quem é a pessoa e quanto de conteúdo essa pessoa tem para nos passar, não só na vida profissional. Então, Na Medida Certa hoje, com Márcio Demétrio Gonçalves. Márcio, fala um pouquinho de você pra gente aí. Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem, aos que nos ouvem. Bom dia, Sérgio, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Estou muito feliz, eu que agradeço. Obrigado. O Sérgio pede para que a gente faça uma abordagem para poder falar um pouquinho de quem sou eu, né? Eu sou cristão, nasci num lar cristão e desde pequeno já tenho essa formação de vida. Começo a me interessar pela parte política muito cedo. Tenho assim algumas questões voltadas para a política por conta das iniciativas e das igrejas onde eu fiz parte. Por quê? A gente tem um trabalho que é feito pelas igrejas de forma assistencialista. E eu, desde muito pequeno, sempre estive muito envolvido com a minha família nessas questões assistencialistas, prestando socorro àquelas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e que necessitavam de auxílio imediato. E isso começa muito cedo na minha vida, né? Antes mesmo da vida política. E aí eu vou crescendo, as coisas vão acontecendo, e à medida que a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai começando a entender melhor o funcionamento e o que a gente pode contribuir de forma melhor. Não falei um pouco a respeito de mim, eu sou pai, sou casado, pai de 2 filhas, tenho o privilégio de ter uma filha hoje, preta, que está indo para a Faculdade Federal, tenho uma filha mais nova, sou casado com uma professora, minha esposa é professora e mestre na área de biologia. E a nossa família é muito dedicada a essas questões sociais. O meu trabalho começa lá em 1998, a minha vida política mesmo. Posso dar uma... Pode, claro. Antes, depois tu retoma. Fala o nome deles. A família é a nossa base, não é? É verdade. Eu sei o quanto que você ama sua esposa, suas filhas, né? Isso. Fala pra mim o nome delas. Manda um beijinho pra elas também. Não, tá claro. Sinta à vontade, cara. Obrigado. Tá. Minha esposa, Patrícia, é professora da rede de ensino estadual do município, aqui do município em Petrópolis, é professora também da rede particular. Minhas filhas, a mais velha, Júlia. Júlia hoje está ingressando na faculdade de fonoaudiologia da UFRJ. Que lindo, hein? Parabéns pra ela, parabéns, Júlia. Parabéns, Júlia. Poxa. E tem Vitória. Vitória, uma vitória mesmo. E a Alícia, que é a minha mais nova, de 13 anos, que ainda está no processo da educação do ensino fundamental, né? Sim. Então são os meus pilares, a tua base minha base, minha família, que te apoia sempre em tudo. A minha esposa sempre comentava a respeito de que 3 coisas que ela nunca gostaria de que acontecesse na vida dela. Era de casar com uma pessoa que fosse pastor, com um advogado e alguém que tivesse envolvimento com a política. E foi tudo isso que aconteceu, né? Então, assim, ela hoje entende... Mas ela convive? Convive, entende, e a gente discute em casa, conversa sobre essas questões.
Porque são questões pertinentes. E ela acaba participando de certa forma, concorda? Participa. Concorda que algumas decisões que nós tomamos na vida pública, Sim. As nossas mulheres aqui... Sim, e muitas vezes a gente não está percebendo determinadas coisas que estão acontecendo e acabam sendo alertados por elas. É. Se você está seguindo um caminho que não vai te trazer bons resultados. Então a gente fica muito próximo delas, porque assim, quem está de fora tem um olhar diferente. Sim. Porque às vezes a gente, naquela ânsia de fazer, de querer produzir, a gente acaba errando. Então assim, elas têm essa percepção mais apurada. Sim. E nos ajudam nisso. Né? E tu lembra onde você parou, né? Pra gente retomar depois. Sim. Só para reforçar e para valorizar a família, tá? Que aqui a nossa base desse programa tem como a família a base da sociedade, o nosso porto seguro, sabe? Então, assim, a gente sabe que a maioria dos problemas, inclusive que nós vamos citar aqui hoje, pela tua experiência que você passou no CLAS, são as famílias desestruturadas. Então, por isso que eu fiz questão de você lembrar delas, tá bom? Me perdoe porque não estava na pauta, mas eu acho que é muito. A gente se sente muito bem quando a gente fala do que a gente ama, né? Verdade. Então, assim. E aí, seu início retoma a nossa conversa. Você começou cedo, né? Isso. Começo cedo, com militância de partido. Sim. E assim, mas não tinha um envolvimento direto dentro das áreas políticas. E aí, quando chega 1998, eu começo a ter contato direto. E aí começo a apoiar um determinado candidato, começo a trabalhar com ele para poder entender como é que funcionava a questão política na prática. Porque muito se ouvia falar, muito pessoal comentava, não, a política funciona dessa forma, mas eu queria ter entendimento. E aí, em 1998, a gente começa esse trabalho, a gente consegue fazer com que esse candidato que era apoiado seja eleito, ele foi eleito. Se importa de falar o nome, não? Foi o Ronaldo Medeiros. Ronaldo Medeiros. Sim. E aí ele foi eleito, mas eu não segui na caminhada política com ele. Sim. Eu ficava, a minha condição era dos bastidores. Sim. Não tinha o envolvimento direto ainda. E aí o tempo foi passando, eu sempre apoiando outros candidatos, trabalhando indiretamente, cuidando muitas das vezes da estrutura das campanhas. E aí, quando nós chegamos em 2012, já um amigo que iniciou essa caminhada comigo, ele se decide se tornar candidato, vira candidato. E aí nós começamos a preparar a estrutura para a campanha dele e aí nós lançamos o primeiro amigo que foi candidato na época. Assim, não conseguimos a eleição, mas o trabalho continuou. Qual o nome desse amigo? Marcelo Lessa. Marcelo Lessa. Isso. E aí o trabalho continuou. E quando foi 2016, uma nova investida, e nessa investida ele se enquadra na condição de suplente. Sim. E aí eu já estava formado em teologia, já era pastor à época, mas eu tinha um trabalho secular, que trabalhei desde 2002 nesse trabalho secular, que eu era gerente de uma grande empresa dentro do município. Sim. E não tinha esse envolvimento, e não tinha nem a necessidade de estar vinculado às questões políticas. E aí, em 2016, esse amigo se lança novamente a campanha e se enquadra na suplência. E aí eu já estava no processo de finalização do curso de Direito, e aí é aberta para mim uma oportunidade de estagiar na Câmara Municipal de Petrópolis. Opa! Aí o negócio já muda de figura. Já começou a mudar de figura. Uma coisa é você conhecer a política, participar dela do lado de fora, né? Isso. Né? Que não deixa de ser uma boa participação. Você foi um assessor, não parlamentar, mas um assessor político, né? Ajudando as pessoas a concluir o seu sonho de se tornarem homens públicos. E vale aí uma orientação: por detrás de um candidato tem um batalhão de gente que trabalha. É verdade. E muito para que aquele objetivo seja alcançado, que é o pleito eleitoral com sucesso, não é isso? Então, pela história que ele está contando, vocês estão vendo que teve todo um processo, uma caminhada, e essa caminhada trouxe muita experiência, né, Márcio? Isso. Então Aí entro para a Câmara como estagiário. Como estagiário, eu começo a atuar na Câmara e aí começo a ter contato com as demandas do Legislativo, entendendo o funcionamento, e a partir daí, assim, a coisa começa a tomar uma outra dimensão. Porque a partir de então, assim, eu tinha o contato externo só da preparação para a campanha, mas agora não. Agora eu começo a tatear como são estruturadas as coisas, como são demandadas,
para onde são encaminhados, a formatação de como isso deve chegar. E aí a gente começa a ter o contato direto com a estrutura dos projetos de lei, de indicação legislativa, indicação simples, entendendo como é que eram criadas cada uma delas e como elas funcionavam para poder chegar até o seu fim. Então, a partir daí, eu entro enquanto estagiário. Que é um trabalho técnico. Isso. Concorda? Totalmente. Totalmente. Totalmente certo. E aí, um tempinho para a gente explorar bastante você. E isso aí vocês têm observado na minha condução desse podcast. Não é só trazer um convidado para ficar de bababá, não. É informação. Uma informação de qualidade. Então, assim, se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, Márcio, porque agora tem vereador aí fazendo indicação, principalmente dos novatos, né? A Câmara foi renovada, se eu não me engano, 7 cadeiras, não foi? 7 cadeiras. 7, né? Então os novatos chegam e querem fazer o quê? Mostrar serviço. Isso. Então vamos lá, vamos explicar para o nosso público uma aulinha de política, principalmente que você está entendendo e trabalhou bastante nisso. Qual é a diferença entre um projeto de lei aprovado e uma indicação de projeto de lei? Então, explica para a gente. O projeto de lei em si, ele traz para o município algumas atribuições que devem ser cumpridas. E esse projeto de lei, ele não pode onerar o município. Que assim, o vereador tem essa atribuição. Não quer dizer que não exista projeto de lei que vai causar despesas. Porque tem projeto de lei que tem que causar despesas. Mas aí ele pode existir sem antes de ter o orçamento previsto, ou ele só pode existir só depois desse orçamento? Não, pode existir antes, porque aí a então, base ele dele passa a ser só uma indicação. Não, ele é um projeto de lei, mas aí ele vai começar a ter a vigência dele a partir do ano seguinte. Entendi. Porque se ele vai gerar despesa e foi aprovado a partir do ano seguinte, porque aí entra na previsão orçamentária. Entendi. Então, assim, tem esse tempo de vacância, isso. E aí, na legislatura... Então, quando vocês verem uma manchete, vereador fulano fez uma indicativa... Projeto de lei. Ele está aprovado? Não. Então... Ele vai tramitar na casa. O projeto de lei funciona da seguinte forma. E aí, assim, era uma coisa que eu iria falar depois, porque, assim, hoje eu atuo. Aqui é bem à vontade. Onde eu atuo hoje. Então, assim, o projeto de lei é criado pelo gabinete do vereador e é encaminhado para o setor de protocolo da casa. E estando no setor de protocolo, ele sai de lá, vai para a leitura na sessão. Saindo da leitura, ele vai para o setor de comissões da casa, que são as comissões pertinentes, que vão tratar da matéria, identificando se essa matéria é constitucional, identificando se tem erro, porque aí vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso já vai me gerar uma pergunta depois. Mas pois Então, assim, passam por essas comissões para poder entender se a matéria em si está de acordo e se ela tem condições de tramitar. Sendo tramitada, ela tramita, e aí, havendo aprovação, havendo os pareceres favoráveis por parte dessas comissões, ele vai para a prefeitura para sanção ou veto do prefeito. Tá. E esse caminho, então, quando começou o processo da indicação, tem um caminho longo. Tem. Tu tem uma ideia, mais ou menos, de que o vereador ele quer mostrar serviço. Isso. Então ele falou, vamos fazer esse projeto. Aí é organizado lá no gabinete, né? Todas as formalidades, né? Que aí não tem essa parte burocrática, mas o caminho. Aí o projeto de lei é bom, é um projeto de lei que vai beneficiar e que nem vai... vamos botar aí que não onere. Ele tem mais chance de passar? Tem. Na verdade, assim, porque ele, passando pela tramitação, às vezes, se você tem um projeto que é inconstitucional, ele não vai chegar. Sim. Nem aos trâmites da base de Constituição. Por quê? Vai haver um parecer do próprio DAJ, Departamento Jurídico da Câmara, que vai identificar essa inconstitucionalidade e vai alertar. Sim. Você olha, não vai adiante por conta da inconstitucionalidade. Sim. Então, assim, ele não vai tramitar. Mas ele tendo todas as bases, sendo constitucional, ele vai tramitar, e a possibilidade de ser aprovado e editado é muito grande. Sim. Então, assim, é um período que às vezes leva uma média de 2 a 3 meses para poder chegar na fase final dele. Então, com isso, você ganha tempo para poder ter entendimento, até mesmo para preparação. Então, vamos lá, para resumir, a indicação pode começar hoje e ter um trâmite de 2 meses. 2 meses, 2 a 3 meses para análise. Tá tudo dentro da lei, direitinho. Aí retorna aí ela vai ser enviada para o executivo. Pro executivo. Aí o executivo... Mas depois dela
passar, ela não tem que voltar lá na sessão Então, e dizer... ela vai para o executivo, Sim. aí o executivo apoiou, sancionou, ela retorna. Ou vetou, aí ela retorna, e ela retornando para casa, existe a possibilidade ainda do vereador que a criou de derrubar esse veto, tentar derrubar o veto para poder fazer com que essa lei seja sancionada. Entendi. Então tem essa possibilidade ainda. Isso. Então, um projeto de lei, ele tem um caminho... Sendo constitucional. Tá, mas à medida que ele foi só indicação, não quer dizer nada que... Não, que vai ser sancionado. Tem que transcorrer o trâmite legal. Tá. Pô. E quando a gente clica lá na Câmara, então, aperta na fotinha do vereador, vai aparecer ali todas as indicações dele, correto? Isso. Quando é que a gente consegue diferenciar aquilo que é aprovado quando aparece do lado da lei? Isso, vai aparecer a lei do lado dela lá. Porque você vai ter na página do vereador as indicações simples, que são indicações para capina, para roçada, para poder fazer asfaltamento, recapeamento. Por exemplo, um vereador agora na cidade fez uma indicação da Marcha para Jesus. Isso. Isso é uma indicação. Indicação. Foi aprovado? Foi aprovada. Foi aprovado. Foi aprovada. Tá. Porque assim, é uma indicação simples. Simples. Que foi feita por ele. Entendeu? Então Mas a Câmara, tranquilo. Pela Câmara, prefeito ainda não sancionou. Porque assim, aí vai depender agora da aprovação do prefeito. Entendi. Passou nas comissões, isso aí tudo passou. certinho, tá dentro da lei, não está ferindo a Constituição. Porque na verdade ela não é nenhuma indicação nova. É o pedido de retorno de algo que já funcionava antes. É mais fácil. Já está tudo prontinho. Já estava pronto. Ele só ressuscitou. Isso aí. Tá. Ele Muito traz legal. de volta uma coisa que já existia e que ficou adormecida, e agora traz novamente para... Não te falei que eu ia explorar os nossos convidados? Tá bem à vontade ou tá? Sim, não, tranquilo. Tá. Isso Perfeito. é importante o público saber, concorda? Não, claro. Porque as pessoas acham que o cara que fez uma indicação, nossa, ele está trabalhando muito. Não. Quem está trabalhando muito, posso dizer para vocês, é quem está por detrás avaliando se aquilo ali está certo, tá dentro da lei. Não. Viu? Por isso que por detrás de um vereador tem um batalhão de gente trabalhando. E precisa ser técnico? Precisa, não precisa. Precisa. Como é que você vai dizer se alguém se um projeto está dentro da Constituição, está previsto em lei? Porque tem uns projetos assim, meio absurdos, né? Agora vamos lá. Então, assim, dentro disso, estou te explorando, tá? Nossa. Dentro desse assunto, que é importantíssimo, o que você tem a me dizer dos últimos projetos de leis que foram aprovados, que com certeza você vai confirmar, eles já existiam, tipo esse da marcha. Mas vamos só... O que está faltando, então, para ter a Marcha para Jesus? Só sessionar... agora a aprovação, para poder liberar para o retorno. É isso. Quem faz essa aprovação é... Prefeitura. Prefeito, Marcha para Jesus, o povo evangélico é grande na cidade, não é uma manifestação religiosa que está ofendendo as demais religiões, Não, de maneira e todos são convidados a participar. Prefeito, aprova logo a Marcha para Jesus. Ela tem uma data prevista? Que ela acontece sempre no 7 de setembro, né? Olha. Junto com, ao final do desfile cívico, acontece a marcha. Entendi. Mas isso nesse projeto. Nesse projeto, isso. Mas assim, poderia se delimitar outra data. Outra data. E assim, e a gente sabe que o prefeito, quanto a isso, ele não tem problema nenhum, né? Sei, né? Não, mas... Então vamos lá, prefeito Ingo Rames, aprove logo. A indicação foi do vereador Wesley Barreto. Parabéns aí pela indicação do Wesley, representando uma parcela muito grande da nossa sociedade, que é uma parcela cristã. Isso. E eu creio até que muitos que não são cristãos, por ser um movimento pacífico, né? Isso. Porque a última que eu participei, eu me lembro, tem muitos anos, tá? E, poxa, a gente fechou a Paulo Barbosa, teve cantores, né, famosos na época, Fernanda Brum. Foi muito legal, né? Tinha um trio elétrico que foi então, correu pro espaço. Vale a pena aprovar? Com certeza. Prefeito, olha aí, hein? Vamos aprovar essa lei. Então tá, beleza, Márcio. Então agora, vamos falar então, desculpe que eu percebi no teu falar, a questão da constitucionalidade da lei, né? Então, assim, tivemos agora recentemente, foi uma polêmica na internet, fizeram memes e tudo, sobre a aprovação da lei da cobrança das sacolas. Você, como técnico, né, que trabalhou já no gabinete, aliás, é importante você falar, a tua função técnica no gabinete da Câmara foi como? Fala só para o pessoal entender. Eu trabalhava com toda a parte de criação de leis. Sim. Leis, indicação do vereador Marcelo Lessa.
Beleza, gente? Então ele preparava esse trâmite de projeto de lei do gabinete do ex-vereador Marcelo Lessa. Então, uma pessoa extremamente capacitada e técnica para falar sobre isso. Beleza. Continuando, então, aí esse projeto da sacola plástica, ele já existia, correto? Já. Quem foi que criou ele? Tu lembra? Essa legislação foi criada pela vereadora Gilda Beatriz, Sim. Em coautoria com o vereador Marcelo Lessa. Sim. Quando você fala coautoria é porque é tipo um parceiro, né? Isso. Os dois. Porque a época. Montam. O gabinete da vereadora Gilda Beatriz estava trabalhando em cima do projeto. E aí eles deram entrada, protocolaram esse projeto. E aí, quando o gabinete do ex-vereador tomou consciência de que havia sido protocolado, que ele já estava trabalhando, aí sentaram juntos, conversaram e aí viram o que de melhor tinha numa e em outra lei, juntaram as duas, fizeram esse compilado e aí... Por isso que dá o nome de coautor, né? Isso e isso é muito saudável, né? Existir essa relação entre os vereadores, porque um ajuda o outro, né? Me ajuda aqui, tem mais forças, né? Tem. Porque, olha, são dois. São dois, Então, a chance de passar, né? É muito maior. E aí, conta quando é que começou pra gente entender, porque virou assunto, né? Você sabe, manchete. Pois é. Né? Porque nós estamos em quanto tempo de governo Ingo? São 40... Poucos dias. Não tem nem 2 meses. Não tem 2 meses. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Já era antigo esse projeto. Isso. De autoria da Gilda Beatriz, então vereadora e Gilda, que ainda é vereadora, né? E o ex-vereador Marcelo Lessa. Marcelo Lessa. O vereador fez uma proposição que o intuito dele era de fazer redução, uma conscientização ambiental com redução do impacto no meio ambiente, do plástico. E aí ele cria esse novo projeto e com base nisso, aí há uma supressão no final do projeto, na verdade nem projeto mais, que já é uma lei que já é sancionada no município, para que voltasse a cobrança. E aí foi o que causou esse estardalhaço todo, né? Então, mas assim, aí houve uma certa situação, porque parece que alguns vereadores que votaram a favor, depois viram, desculpa a expressão, a M que fizeram. Aí tentaram justificar. Mas não foi falta, você acabou de dizer que esse projeto ele é todo analisado, é lido, é corrigido. Então foi falha de quem? Existe uma outra condição dentro da Câmara, porque você tem a possibilidade de fazer a indicação de um projeto de lei e fazer a inclusão. E aí, assim, é um ato que sobrepõe todos os outros atos, que é como se fosse chamado dentro do direito de fazer um pedido de como é que é o termo que a gente pode usar aqui? Pode falar o termo. Não, mas é uma inclusão que corta todo o trâmite da casa. Faz o requerimento de inclusão daquela matéria para votação no mesmo dia, sem que ela tenha tramitado dentro das comissões. Então, é o famoso caráter de urgência? Isso, é um caráter de urgência que existe hoje a previsão legal dentro do regimento interno da casa. Você tem essa possibilidade de fazer. Só que ele sobrepõe todos os outros atos. Que assim, de passar entre as comissões. É previsto no regimento interno. É previsto no regimento interno. Existe essa possibilidade de ser feito. Porque para o público, pensa bem, analisa, o público leigo, por isso que a gente está convidando você. Para entender, o público entender por que isso. Porque tem tantas coisas mais urgentes para se falar, para se pautar. Tá? E depois você pode até enumerar alguns projetos de lei que estão lá na Câmara engavetados, parados. Aí vem, no momento de governo inicial, poxa, peraí, irmão, nós estamos vivendo um momento de aumento da inflação. Nós não estamos... Aí você vem. Como é que você acha que o público recebeu isso, Márcio? Não, assim, eu creio que pelo que a gente viu da repercussão dentro das redes sociais, que foi muito, muito ruim. Muito ruim. Mas assim, eu também acredito que não tenha sido a intenção inicial do vereador de trazer essa oneração para a população. Entendeu? Assim, o ato dele é um ato de tentativa de conscientização, só que eu acho que ele não imaginava que esse ato fosse onerar em tanto a população.
Entendeu? Não, eu estou tentando. Era o fato, vou conscientizar de que a gente precisa fazer redução, que a gente tem que reduzir o impacto ambiental e tudo, mas assim, não se pautou, de repente, a pensar, poxa, mas quanto isso vai custar para o outro, né? Então, assim... Márcio, com todo respeito, eu acho que está faltando um pouco de inteligência por parte dos nossos vereadores. Pelo amor de Deus, se eu vou cobrar por uma coisa que é de graça no mercado, aonde hoje eu acho que tu vai no mercado, eu vou no mercado, todos os dias nós vamos no mercado. Nem que seja para comprar uma coisinha mínima possível. E hoje em dia a gente sai com as sacolas, porque as sacolas, inclusive tem um amigo que falou que, cara, eu até pago, porque eu uso a sacola como saco de lixo. Então assim, mas é a forma como é conduzida essa situação, entende? Se existe comissão de analisar qualquer projeto, pelo amor de Deus, Márcio, tem que existir um senso comum, que onde o que a população vai pensar se isso for pautado agora. Então, assim, eu não quero causar polêmica, não, claro, mas eu quero que você entenda que a população sempre é a vítima. Penalizada. É penalizada. Eu sou educador ambiental, eu sei o mal que faz o plástico na natureza. Mas aí é outra pauta. Vamos imaginar, agora tem um projeto de lei, mas também por quê? É como se você tivesse tratando de um assunto, mas olhando o outro, dando não é um equilíbrio, né? De atitudes. Uma, você tá mexendo no bolso. Olha, você é tipo assim, para você melhorar a natureza, eu vou mexer no teu bolso. Peraí. Tem uns como é que eu vou dizer a palavra que faltou ali? Não faz sentido, entendeu? Você dizer algo desse tipo sem um preparo, sem uma informação mais correta, sem uma análise. Isso demonstra, ao meu ver, uma falta de preparo para analisar os projetos de lei que devem ser pautados. Eu poderia falar uma série de outros projetos de lei. Agora, para não causar polêmica e a gente partir para outros assuntos, que nós temos muita coisa para falar, para encerrar e aproveitar esse teu conhecimento, é o seguinte: o projeto também foi aprovado e sancionado pelo prefeito e a Câmara aprovou, e foi o aumento do salário. Eu sei que esse projeto também estava lá parado já há algum tempo, então nada é dado novo, foi ressuscitado. Na sua opinião, como profissional dentro da Câmara, estava tudo correto? E sim. Explica para mim, para gente. O projeto já existia. O projeto já existia. E aí a questão do aumento, se eu não me engano, 2011 né? que não há o reajuste. Então, nessa brincadeira aí são 14 anos. 14 anos que não há nenhum tipo de reajuste. E aí, o que causou estranheza para a população foi a questão do valor. Mas se você pegar os déficits, as perdas salariais ao longo desse período, ela vai estar equiparada ao que foi requerido. Então, assim, pode parecer muito alto, mas assim, se você tem uma perda de 14 anos, ela vai, em algum momento, impactar. Não, vamos fazer os ajustes dessas perdas. Então, por isso que deu essa repercussão grande, né? Porque, assim, poderia ter sido feito em outro momento, mas sempre tem as questões que impedem. Aí, poderia ter sido em 2016. Foi tentado, mas não conseguiu-se. E aí, assim, agora no momento que houve a possibilidade, que entrou. Entendeu? Mas assim, na tua visão como cidadão, agora se colocando no lugar do povo, você acha que foi bem visto isso também? Pela população? Não foi. O governo começando, o governo está começando, iniciando, e já está jogando, dizendo, olha, o orçamento. E outro detalhe, nós pegamos um caixa positivo? Houve uma previsão orçamentária para esse ano desse aumento? Essa é a pergunta. Então, eu acredito que já tenham feito. Eu não acompanhei o orçamento do ano passado, mas eu acredito que a previsão já havia sido feita. Sim. Até porque o projeto já estava em curso, né? Em curso. Já em curso. E aí agora existe um meandro aí para poder retomar o ICMS para o município. Então, assim, já havia uma previsão em cima da questão pro aumento.
esse aumento não vai causar um impacto que gere déficit na prefeitura. Menos pior, seu prefeito. Menos pior. Isso, não vai gerar um déficit na prefeitura. Quando for trazer uma notícia para o povo, lembre-se que nós somos quem pagamos os salários dos políticos. Então, entendam que a gente precisa de uma satisfação. A população precisa de uma satisfação à altura, como o Márcio está se esforçando aqui para explicar. Então, chega para a população, em vez de jogar a manchete no jornal, que eu sei que é de você, e comunica. Não custa nada falar, ó, esse projeto é esse, aconteceu, já foi pautado várias vezes. E quem sabe, talvez, não era necessidade dele ser pautado agora, já que já está desde 2016 para não vai, esperava pelo menos, né? Depois do meio do ano, que a gente chama de os famosos 100 dias, né? Onde você tenta organizar as contas, porque causou uma má impressão. Por quê? Porque o outro governo, as manchetes eram que deixou de pagar isso, deixou de pagar aquilo, deixou de pagar... Foi ou não foi? Mas aí a gente tem o outro lado do problema da perda do ICMS, né? Porque, assim, o que implicou diretamente nesses atrasos que houveram foi a perda do ICMS. Entendi. E aí quando entra um terceiro no circuito, que foi a Prefeitura de Teresópolis querendo parte do nosso ICMS, aquela questão toda, isso aí gerou essa repercussão e esse retrocesso do município, né? Entendi. E, infelizmente a gente sofreu por isso. Então, assim, para a população entender, o aumento não foi ilegal, porque já estava previsto em lei, havia uma defasagem salarial, e realmente o salário do secretário, se eu não me engano, era 8 mil e pouco, né? Isso. Então, assim, é o salário de um coordenador, de um supervisor de logística numa empresa privada. Então, realmente, a função e a responsabilidade de um secretário é muito grande. É muito grande. Pega as pastas são muito Então, assim, só para a população entender, entendeu, Márcio? Claro. Para a gente também não crucificar e achar que tudo é culpa dos políticos, entendeu? Então, essa é na medida certa. Entendeu? Para que a gente possa realmente entender. E quem sou eu para chegar para apontar erro? Eu não sou especialista em nada, aliás, posso responder pelo aquilo que eu sei, que eu me formei. Mas, por isso que eu convidei você, Márcio, por isso que eu convido pessoas que possam esclarecer, entende? E não quero te deixar em momento algum constrangido, mas a população precisa entender de uma forma bem legal, na medida certa, para que a gente possa realmente... Olha, aconteceu o aumento. Pode ter sido num momento errado, já que já estava desde 2006 para ser pautado. Quem sabe, nas próximas decisões com esse tipo de repercussão, seja repensado, né? E os dois exemplos que eu dei foi esse. O aumento da... E agora também não entrou em vigor, né? Ainda não entrou em vigor. Não. Vai entrar quando? Não, já foi. Já entrou em vigor. Então o mercado já pode cobrar. Não, as sacolas? Não, porque está na prefeitura e agora depende da sanção ou veto do prefeito. Isso. Então, esse a única não que já entrou em vigor esse mês que passou, já os salários já foram reajustados. Isso. Mas esse salário tem efeito cascata ou não? É especificamente para o secretariado. Não só tem isso. Só isso. Porque aí você acha não. É o famoso efeito cascata, né? Não, é secretariado, prefeito e vice. Tá. Somente para eles. Satisfeito com a resposta? Beleza? Muito obrigado, Márcio. Foi muito legal a tua explicação, tá bom? E agora, a gente vai partir, Márcio, para você tentar colocar pra gente. Mas antes disso, a gente vai fazer um pequeno merchan e volta já já. Um abraço para vocês, até daqui a pouco. Tudo bem? Estamos retornando então na nossa podcast de hoje, na medida certa, com um convidado muito especial, amigo meu pessoal, pastor também, mas hoje falando muito sobre o funcionamento de uma Câmara, o processo de formação dos projetos de lei, que ensinamentos muito bons para a gente entender
o processo como funciona. Então, assim, estou muito satisfeito, Márcio, com a tua vinda aqui, ter aceitado o convite. Eu acho que tem sido bom. Eu acho que o fato da gente saber os pormenores, saber as entrelinhas, como acontece, também conhecimento liberta, né? Com certeza. Então, tá na hora da gente sair da caixinha, do casulo e começar a entender melhor as coisas. A política, ela influencia na vida de todos os cidadãos. Ou a gente aprende a conviver com ela. Eu não gosto de política, então tá bom. Então depois tu não reclama, cara. Pois é. Não é não? Deixar Então, para outros decidirem por vocês. Decide. A sociedade civil organizada, ela pode participar, não pode? Pode. Hoje aqui, ó, a sociedade civil participando, trazendo... Câmara de portas abertas. Né? Lá nós temos uma casa de conselhos, a casa do povo, gente. E por aí vai. Então vamos parar de mistificar e tirar depois de que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, tá? Existem políticos sérios e a nossa cidade é uma cidade que merece políticos sérios, porque nós somos um povo trabalhador, lutador, nós somos um povo histórico, nós temos uma história linda na nossa cidade e a gente não pode ver Petrópolis morrer. Eu acredito até o fim que essa gestão ou qualquer outra gestão que entre nova, tem que haver mudança naquilo que é o errado. Tem que haver mudança. Então, se é o errado, ajude-nos a mostrar. Depois que vocês puderem comentar a respeito, comentem o que vocês acharam do que nós falamos aqui. Por quê? Porque é o nosso salário que paga o salário dos políticos. E se hoje eles tiverem esse aumento justo, vão ter que trabalhar justo. Por isso. Beleza? Então, nós vamos agora entrar naquela parte que eu gosto muito, de análise e comentar também a experiência que o Márcio teve quando trabalhou no CRAS, né, Márcio? Você trabalhou no CRAS. No CREAS. No CREAS, no né? CREAS. Qual é a diferença entre CRAS e CREAS? Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. E o CREAS é o Centro de Referência especializado em Serviço da Assistência Social. O especial. Um faz parte, o CRAS faz parte. Mas está tudo dentro da mesma secretaria. Dentro da mesma secretaria. Então, se você tem competência um pouco para falar dos dois, então, né? Porque o CRAS em si, o CRAS hoje dentro do município tem 9 unidades, 9 equipamentos que estão vinculados, funcionando. E os equipamentos do CRAS são os equipamentos que recebem os cidadãos para poder fazer o cadastramento da questão dos benefícios, para poder preparar as reuniões com as famílias que estão sendo atendidas dentro do equipamento. Isso é o CRAS? Isso é o CRAS. Tá. Dentro das funções e direcioná-los para o tipo de benefício, porque às vezes chegam em busca de benefício. O CRAS hoje, ele tem um protocolo de atendimento. Tem. Então, essas unidades, elas existem aonde? Elas estão todas no primeiro distrito ou estão distribuídas? Não, tem primeiro e segundo distrito. Tá, beleza. Então, tem distribuído. Chegou um cidadão lá, que tipo de serviço ele vai receber quando chegar no CRAS? Na maior parte das vezes, o cidadão vai ao CRAS em busca de BPC, de algum tipo de benefício de prestação continuada, porque existe uma carência por parte dessa família. A família se encontra em situação de vulnerabilidade. Mas ela tem que cumprir um requisito. Isso, tem uma documentação específica que ela vai ter que entregar para poder fazer o cadastro, fazer o CAD único, para a partir daí começar a análise e identificar se ela tem direito ao benefício ou não. Tá. E esse pessoal que faz isso são funcionários da prefeitura ou funcionários que foram... São funcionários contratados pela assistência. É contratado. São os contratados pela assistência. Então, são todos técnicos, a grande maioria de técnicos, são psicólogos, assistentes sociais, em outras unidades, pedagogos, para darem esse acompanhamento, porque uma das funções que existe dentro do CRAS é o acompanhamento com essas famílias, então, com reuniões. Então, tem... Aqui na Santos Dumont, né, aqui próximo, eu vi uma unidade, estava escrito CRAS, e estava escrito assim, família acolhedora. Isso. O que especificamente faz essa unidade? A família acolhedora, ela é responsável por estar com as crianças que estão passando por algum momento, ou assim, pela separação familiar.
Que trabalho bacana. Então, Como é que assim, funciona? lá funciona. Eles fazem o acolhimento desses bebês que estão judicialmente em separação familiar. Sim. E aí são conduzidas essas famílias, as crianças em si. São acolhidas por eles ali durante um período de tempo, acompanhadas até o momento do processo de adoção. Nossa, que trabalho bonito, rapaz. E aí eu falo assim, por experiência, porque a gente teve a experiência em família com meu sobrinho. Meu sobrinho completou na semana passada 10 meses e ele chegou com 15 dias, sendo acompanhado pela família acolhedora, recebido lá, tendo o processo judicial. Minha família, meu irmão, já estava no processo de adoção e aí recebe meu sobrinho que estava sendo cuidado pela família acolhedora durante esse período. E ele conhecia a família que teve esse bebê, não? Não. A família acolhedora, o espaço ali funciona para poder fazer todo o trâmite, para poder encaminhar para a família que vai estar fazendo o processo de adoção. Aquela criança que vai ser acolhida ali, ela realmente é uma criança em situação vulnerável. Precisa de um novo lar. Que vai para adoção. Existe uma idade ou não? Não tem um... Foi detectado que uma criança está abandonada pelos seus pais. Isso. Se ela não está dentro de uma instituição hoje, ela vai passar pelo procedimento. Poxa, e a família acolhedora... A sociedade sabe disso? Olha, no ano passado foram feitas algumas difusões, divulgação mesmo. Levamos houve a possibilidade de levar para um evento na UCP para poder falar. A família acolhedora... Mas esse trabalho é muito bonito, cara. O equipamento dá treinamento a famílias que têm a disponibilidade de estar recebendo essas crianças antes do processo de adoção. Então, assim, tem um cadastro que é feito, a família se cadastra para ser uma família acolhedora. E aí a gente tem, assim, eu tenho amigos que fizeram esse cadastro, e aí essa família acolhe essa criança, fica com a criança no processo, enquanto o equipamento está cuidando dos outros trâmites, a criança fica com essa família até o momento em que ela é adotada. Então, assim, isso aconteceu no processo com o meu sobrinho. Meu sobrinho ficou junto a uma família. E aí, quando o meu irmão e minha cunhada chegaram para poder recebê-lo, depois de todo o processo judicial, do trâmite judicial, eles vão e essa família, então, passa para eles a guarda da criança. Cara, trabalho lindo, cara. Poxa, trabalho lindo. E você, desculpe, talvez você ou não está lá agora, né? Você não está. Mas assim, você tem uma ideia, pelo menos, de quantas famílias aconteceram esse processo? Olha, exatamente eu não sei. Não sabe. Mas assim, o número é grande. Porque assim, a maior parte... todos os processos de adoção correm em segredo de justiça. Sabe então, por que eu estou falando isso? Talvez tenha sido até providência divina, porque a gente não combinou, né? Eu te dei uma pauta para você se preparar. Mas hoje de manhã teve uma notícia que correu nos jornais, aonde uma criança foi assassinada por um companheiro. Cara, é muito difícil você ver. Sabe? A mãe chegou a ser lixada, a polícia teve que intervir, porque a população... Porque isso revolta, né? Pois é. Não, a criança é tudo de bom, gente, né? A gente não vai até entrar em outras questões, como aborto. Você sabe que a gente que é cristão não é favorável, mas a criança já nasceu. Pois é. E aí o ECA prevê, né? O ECA prevê o cuidado, a assistência. E aí a gente saber que existe um trabalho como esse, e ele é aberto, é público, totalmente público. Totalmente público. Né? As famílias que tiverem interesse podem procurar a família acolhedora para fazer o cadastro. Elas vão estar dentro desse grupo para que esteja recebendo durante esse período do processo de adoção das crianças que vão vir de estar e a lista cuidando. É grande da adoção? Da adoção. A lista de adoção hoje no país é muito grande. Muito grande. O processo do meu irmão levou quase 3 anos. Não deveria ser tanto tempo assim, né? Porque aí a criança também sofre. Porque ela já está sofrendo. Aí, de repente, surge uma esperança Mas, por outro lado, assim, as famílias têm a possibilidade de fazer a definição da característica do que eles querem da criança. Então, às vezes, tem muitas crianças que são maiores de 5 anos. Tem crianças que não estão enquadradas dentro das características, porque precisa ser loiro, de olhos claros, ou precisa ser até tal idade. Então, assim, com isso, a fila fica grande, porque assim, você não tem
crianças nesse perfil para poder entrarem para adoção imediata. Então, assim, ficam aguardando. E essa fila vai crescendo, Ou sendo seja, que o sistema crianças a serem o adotadas. sistema existe, faz um lindo trabalho, mas também precisa ter mais apoio. Você acha? Seria isso? Na verdade, não. Não, porque assim, existem muitas crianças para adoção. Isso é fato. Uhum. Só que, por conta da escolha do perfil pelas famílias, isso se torna mais difícil. Porque assim, eu tenho crianças para serem adotadas, mas o perfil que eles, na maior parte das vezes, querem não está enquadrado desse perfil que estão para adoção aqui. Entendi. Então, isso demora mais e aumenta tem, assim, uma escolha, né? Isso. Eu quero adotar alguém de acordo com o que eu... Né? Mas, enfim, é um trabalho muito bonito. Não, é muito bonito, bacana. Sério. E hoje ele é mantido por uma verba pública municipal ou federal? Então, Tem essas famílias que são treinadas pela família acolhedora para se tornarem as famílias temporárias das crianças para adoção, elas arcam com todos os custos. Porque assim, a criança vai para casa e às vezes assim, eu até vi algumas situações que o quanto é difícil para depois essa família se desvincular da criança quando ela vai para adoção. Porque começa a conviver. Você começa a ter apego, carinho, amor por aquela criança. Depois, quando você tem que se desvincular, é muito complicado. Então, assim, a responsabilidade de todo cuidado é feita por parte da família que está acolhendo. Entendi. Mas existe a grande chance dela ser adotada. Sim. É como se fosse um período de estágio. É um lar temporário. Temporário. Aí, para poder ir para o definitivo. Porque, assim, o caso do meu irmão. Ele estava num lar temporário e aí veio pro lar agora permanente. Entendi. Que é o lar do meu irmão. Entendi. Como é que é o nome dessa criança? Pedro. Que idade ele tem? Pedro está com 10 meses agora. Ele chegou para a família com 15 dias de nascido. 15 dias. Está com 10 meses. Tá bem ele? Nossa. E o teu irmão, tá feliz? Muito. Assim, era o sonho deles, né? Assim, Eles não tinham filhos? Não. Poxa, que trabalho lindo, gente. Que trabalho lindo, hein? Parabéns pelo teu irmão. Qual é o nome dele? Aurélio, parabéns pra você, cara. Parabéns pra você. Eu não sei se teria coragem de adotar um filho. Hoje eu sou casado, tô no meu segundo casamento. Não tenho filhos com a minha atual esposa. Tô há 18 anos com ela. Mas eu não sei se eu teria coragem. Você teve. Parabéns, tá? Parabéns por essa. E isso é um incentivo para... Totalmente. Eu acho que até mesmo algumas pessoas que estão no nosso entorno, a partir do processo de adoção do meu irmão, também foram motivados. Foram incentivados a uma das técnicas que trabalhava comigo no CREAS. Depois que o Pedro chegou, ela entrou na fila de adoção. então é uma coisa que mexe com o coração, né? Então, e criança é tudo de bom, né, cara? Poxa, criança é tudo de bom. Ô, Márcio, parabéns por ter passado pelo CRAS e também ter contribuído com esse setor da prefeitura. Parabéns, Márcio. Tua história até tá ficando... Cada dia mais você tá conquistando o meu coração, eu espero que do nosso público. E assim... Canal de informação para poder, site da prefeitura, família acolhedora, perfil vai estar lá, né? Isso, não, assim, quem se torna família acolhedora vai ser treinado para receber como lar temporário. Muito legal. Temporário, e aí é o período em que a família que vai estar adotando receba a criança. Meu programa está de portas abertas, você tem um contato. Eu preciso divulgar no programa coisas maravilhosas como essa aí. Tá? Eu tô assim, a gente não tinha combinado isso. Nós vamos falar agora sobre um assunto que eu te preparei, né? Para você também. Mas assim, muito lindo esse trabalho, cara. Poxa vida. E tem muita criança precisando, muita criança largada, mal cuidada, entendeu? E aí também o Conselho Tutelar, acho que seria uma ferramenta importante para fazer essa ponte, né? Em tipo, perceber que existe famílias com essa vulnerabilidade e fazer um trabalho. Você acha que não deveria ter um pouco mais também de... O Conselho já faz, né? Porque essa abordagem... E aí, o período que eu estive no CREAS, nós tínhamos uma parceria direta com o Conselho Tutelar. Então, as famílias que estavam com crianças em situação de vulnerabilidade, a gente fazia esse acompanhamento de perto, com relatórios, o Conselho monitorando. Aí, na Vara da Infância e Juventude, com o Dr. Zé Cláudio, que hoje é desembargador,
foi um parceiro nosso de longa data. Doutor? Doutor Zé Cláudio. Zé Cláudio. Zé Cláudio, que hoje ele agora é desembargador do Estado. Apoiou muito essa... Ele apoiava muito. Então, assim, a gente tinha sempre aparato para poder estar acompanhando as famílias, para poder estar direcionando. Em alguns eventos, a gente teve que tirar, assim, com o coração cortado, tirar a guarda de famílias que estavam deixando as crianças à mercê e que estavam impondo risco de vida a essas crianças. Sim. Então, assim, foi obrigado assim, a chegar na última instância de tirar a guarda das crianças para que elas pudessem estar... Ter uma qualidade melhor. E aí foram adotadas. Então, assim, a gente preserva isso. Porque, assim... Gente, é um trabalho muito delicado, né? Que envolve justiça, envolve, né, uma série de outros órgãos que tem que trabalhar em conjunto, né? E fora, né, todos esses casos, vai ter que parar na vara da infância e juventude. Parar na vara da infância e juventude, Gente, é isso. Márcio, muito legal esse trabalho. Parabéns. Obrigado, por você ter participado por isso. E que bom, né, que você trouxe alguém da família. Uma alegria. Pois é. Então é isso. Parabéns. Obrigado. Então vamos agora entrar na nossa segunda parte do nosso podcast, onde a gente vai avaliar manchetes reais que estão acontecendo agora e com a tua experiência a gente tentar resolver e ver o que a gente pode contribuir com esse programa para o nosso público e entender o que está acontecendo com essas áreas também ligadas à sua assistência social, tá bom? Então vamos lá, Marquinhos, pode passar a primeira manchete. Então vamos lá. Olha aí, Márcio, olha só. Tá bem recente. Dá para ver a data não, né? Acho que não dá para ver a data, mas... Ó, recente, tá? 9 de fevereiro, tá, gente? Bem recente. Vamos ler a matéria junto aqui? Vamos lá. Petrópolis tem 280 pessoas em situação de rua inscrita no CAD único. Crescimento exige medidas urgentes. Vou repetir. Crescimento exige medidas urgentes para garantir os direitos humanos e a cidadania. Tá? Então, assim, aí vem a reportagem, né, explicando, né, como é que é o perfil deles, enfim. Mas está lá disponível lá no site do Diário de Petrópolis. É só digitar lá para quem tiver interesse em ler a reportagem toda. Mas aí agora nós estamos com alguém que viveu isso, né, acompanhou, e eu quero também te explorar muito, tá, Márcio? Desde o início, o primeiro passo, primeiro contato, como é feito, e por que Petrópolis está chegando a essa situação, tá bom? Então a primeira manchete é essa aí. O que você pode me dizer a respeito disso? Então, a gente tem uma dificuldade hoje porque o nosso município é um município muito acolhedor. Sim. E o serviço que é prestado dentro do município é um serviço de qualidade que é reconhecido dentro do Estado. Então, vamos botar aí, 70% dessas pessoas que estão hoje em situação de rua no município vêm de outras cidades. Uhum. E a gente tem hoje os equipamentos que fazem esse atendimento. Primeiro, o serviço de abordagem, porque que é prestado pela assistência, feito pelo Centro Pop. Sim. Todos os dias. Da população de rua, eles fazem um pente fino todos os dias. Tem o consultório na rua, que é da saúde, que também ele está com o governo federal, né? Isso. Que ele está todos os dias também para poder fazer a identificação desses moradores em situação de rua, para que possa convidá-los para estarem, a partir do cadastramento feito, sendo levados para o nicho. Mas primeiro, a sua maioria, então, cadastrar eles. Abordagem, identificação, cadastramento. Vou provocar você. Eu tenho experiência com trabalho de missionário, né? Você sabe disso. Sempre trabalhei com morador de rua e detectava uma coisa. Tinha morador de rua que nem documento tinha. Concorda? Esse cadastro ajuda ele a fazer isso. Isso. Ajuda ele a recuperar essa... Ou seja, é todo um conjunto de profissionais que vão realmente... Vão identificar e trabalhar nisso. A maior parte dos problemas que são enfrentados é que eles não querem ir. Porque, assim, estar na rua para eles é muito mais confortável do que ter que se submeter às regras do equipamento hoje. Porque lá dentro eles não podem beber, eles não vão poder usar droga, que eles já estão acostumados. Porque a gente tem um problema muito maior. Mas vamos lá, vamos pela etapa. Primeira abordagem que é feita por uma pessoa... Identificou.
Na hora ali. Cadastro feito, vamos identificar. Tem faltou nome. Ele tem pode documentação? mentir? Pode ser um nome falso? Pode. E pode muito acontece. Acontece muito. Acontece muito. Então, e aí? Você fez o cadastro, as informações ali são incompletas, porque muitos podem nem ter o documento. Fica nisso, como é que é? Não. Aí existe um encaminhamento para o NIS. Lá no Alto da Serra, que popularmente chamam de abrigão. Aí, né, gente? Chamam de abrigão. Se quiser sempre olhar para lá. E aí, lá no NIS, eles vão ter outros profissionais, porque aí, lá também tem os psicólogos, técnicos, assistentes sociais, que estão lá para poder dar esse suporte a eles. E aí fazer também os encaminhamentos, porque eles chegam lá, se ele não tem a documentação, ele já tem lá, e lá quem é o coordenador lá é o Sidney. Sidney tem o Cidinho. Um abraço, Cid. Você é dedicado, gosta muito, é um profissional extremamente competente, tá? Ele faz os encaminhamentos para que faça a retirada da documentação da segunda via, porque existe a parceria entre a Defensoria Pública e aí os defensores públicos estão sempre lá com eles, buscando identificar, fazer essa identificação. A partir do momento que eles estão identificados, eles começam a receber todo o aparato lá dentro. O NIS, os profissionais do NIS começam a fazer a identificação desse indivíduo, para entender se existe família por trás, se essa família tem condições de estar recebendo ele, para que eles possam fazer a reintegração dele no lar. Então, assim, é um trabalho que eles vão fazendo multidisciplinar. E aí vão levar assistente social, psicólogo, né? A Defensoria Pública, Justiça. A Defensoria Pública, por exemplo, consegue descobrir, por exemplo, se ele é um criminoso. Isso. E aí... Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse exato momento, eu não estou aqui criticando o indivíduo, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando do sistema. Nesse exato momento, nós estamos vendo, quem frequenta a rodoviária deve estar vendo, nós estamos lá com uma pessoa em situação de rua carregando a tornozeleira eletrônica na tomada da entrada do banheiro da rodoviária. Então, esse aí não precisa nem ser identificado, porque ele já é um criminoso que está cumprindo uma pena em sistema... semiaberto, né? Semiaberto. Porque você tem que dar satisfação, é monitorado, então não deixa de ser semiaberto. Enfim, e aí, Márcio, explica para a gente poder partir para a segunda parte que eu vou te mostrar aí. A capacidade que o município tem de fazer isso. Você acha que está dando conta, já que a manchete mostrou um aumento? Não, assim, o aumento é porque outras pessoas estão vindo por conta da nossa capacidade. Porque, assim, aqui, diferente de outros municípios, você não tem... Então, em resumo, Petrópolis trata muito bem o morador de rua. Trata, porque você dá um acolhimento a ele, você dá condições de fazer a sua documentação, você pode levar... Me explica aí uma coisa, já que ele é morador de rua, desculpe, gente, pessoas em situação de rua. Vamos falar aqui, pessoas, porque também tem outros casos, né? Mas esse indivíduo, ele tem algum benefício do governo financeiro? Não. Tá. Inicialmente não. Tá. Porque, assim, a partir do momento que for feita a identificação, aí, dentro do trâmite lá, não, ele já tem tempo hábil para poder fazer uma aposentadoria, ou não tem condições, isso aí a gente vai buscar. E aí essa parceria entre NIS e CRAS, que vai levar o indivíduo para lá, identificando, ele tem condições de receber a concessão de um benefício. Vai ser feito. Tá. Entendeu? Mas um benefício direto não. Mas aí por concessão, por conta da situação. Eu já posso dizer para o meu público, e o público vai concordar comigo, que consultório na rua, a equipe do consultório na rua, que é um projeto do governo federal. Isso. Né? Nós temos hoje uma unidade aqui que funciona diariamente. Né? Diariamente. Eu também não vou perguntar, porque talvez você não tenha, eu não te preparei e não tem problema, mas o que tem nessa unidade? Só nessa unidade, o que tem para servir a eles? Olha, pelo que eu sei, tem enfermeiro, tem um técnico, tem um assistente social, né? Tem algum médico, alguma coisa, não? Não, às vezes acompanhamento tem um médico acompanhando, isso. Por isso está todo mundo vindo para cá. Pois é. Não, e assim, porque eu tô querendo uma consulta, tenho que esperar não sei quantos dias. Os caras têm médico à disposição. Pois é. Por conta da situação de rua. Porque assim, se todo mundo vir para cá,
Petrópolis é uma mãe. Pois é. Temos uma excelente estrutura. Então, assim, quem está de fora e não é reprimido, não há uma repressão igual acontece em outros municípios, porque você vê questão de força policial para poder fazer uma abordagem. Não é o caso. Ah, entendi. Então, assim, a assistência social está fazendo um trabalho muito bom, mas também tem uma deficiência na questão dos outros órgãos. Você não seria essa a resposta? Olha o que esse vídeo vai mostrar pra gente. Próximo aí o vídeo, tá? Do prefeito. Você também participou desse trabalho, né? Abordou muita gente na rua também, Não, né? a abordagem em si, o meu trabalho era totalmente voltado... Falta o áudio. Tá. Muito interessante esse vídeo. Né? É do Rio? É da cidade de... Vai passar o nome da cidade aí. Porque a nossa abordagem era feita... Por que tu não quer ajuda, então? Aí tu não demonstra boa vontade com a gente também, fica difícil te ajudar, né? Só que vocês não vão mais ficar na rua. E está provando que a nossa cidade não tem por que alguém morar na rua. Não pode dizer que Blumenau não tem oportunidade, que não tem o que fazer. Entendeu? Esse é o principal. Isso aqui é questão de saúde pública, não é bom para ninguém. A intenção aqui é oferecer para vocês os serviços que a nossa prefeitura, nosso município disponibiliza. Aí assim, ó, não adianta voltarem para cá logo, porque nós vamos fazer isso aqui sempre. Vai ser rotina. Se precisar todo dia, 3 vezes por semana, a gente vai estar aqui para fazer essa limpeza, esse cuidado e verificando por que, por exemplo, vocês não estão conseguindo fazer o tratamento que precisa, não estão conseguindo sair da rua. O município, ele tem serviço social, tem lugar para vocês ficar, tem lugar para vocês tomarem banho, para trocar de roupa e tem clínica para fazer tratamento. Viver na rua não tem mais lugar. Não, mas tu não quer viver com a tua família? Tu pode trabalhar, cara. Por que não trabalhar? Ó, tu já falou 2 coisas. Tu falou que primeiro tu queria voltar para tua cidade, agora tu falou que tu quer um emprego, morar numa kitnet. As 2 coisas nós podemos te ajudar. Só na rua tu não vai ficar mais. Hoje nós vamos recolher o que tem de lixo aqui, tu vai pegar todos os teus pertences pessoais, o restante a gente vai recolher, vai lavar isso aqui tudo, vai limpar e não dá mais para ficar cobrindo os refletores aí, as luzes, nada. Por quê? Porque aqui não é lugar de permanecer na rua. Aí como é que nós vamos te ajudar? Aí tu é um cara cheio de passagem por furto, tu vem para Blumenau para quê? Para aprontar? Tu tá furtando aqui, tá cometendo crime? Por que tu não quer ajuda então? Aí tu não demonstra boa vontade com a gente também, fica difícil te ajudar, né? É que a rua não é mais para ficar, porque a cidade tem oportunidade para as pessoas. A nossa ação de hoje também está sendo executada nos bairros. A gente chegou aqui nesse viaduto que fica do lado da rodoviária. Aqui algumas pessoas em situação de rua também estão sendo abordadas, estão sendo encaminhadas, estão aceitando isso, na verdade, vão ser encaminhadas ao Centro Pop também, para retirar documentos, para resgatar a dignidade dessas pessoas. E a nossa Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana vai fazer a zeladoria, vai limpar essa área. Aqui não é lugar para ficar moradores em situação de rua. Tem chego vários relatos aí para nossa equipe de mulheres, de pessoas que até são ameaçados e constrangidos pelas pessoas que ficam aqui consumindo drogas e álcool. Então a gente vai limpar também esse lugar e encaminhar essas pessoas para o tratamento. Prefeito Exídio Ferrari. E aí, o que tu achou? Então, na verdade, no início eu achei que fosse uma ação mais truculenta porque estava com a polícia, mas assim, eu entendi o porquê. Ele está fazendo o encaminhamento deles. Eles estão ali naquela situação, mas ele está oferecendo. Assim, a gente tem o serviço de assistência social, tem lugar para vocês ficarem. Então, assim, ele está fazendo o encaminhamento deles. Então, é uma base que vai dar a eles melhores condições. E eles vão estar saindo, né? Tu viu a vontade política de resolver. Pois é. Não, assim, eu vou te dar emprego, eu vou te dar o lugar para morar, entendeu? Aí a pergunta é essa, Márcio. Petrópolis não pode ficar com esse rótulo de que o morador de rua vai vir para cá e vai se dar bem. Pois é. Concorda? Pois é, mas assim, nós temos a estrutura. Porque não foi ali compulsório, você viu? Você não. Uma atitude enérgica. Isso. Você acha que não... Desculpe, assim, com toda a tua experiência, você para mim, além de ser um amigo pessoal, é um profissional do que você está fazendo, mas você viu ali alguma coisa de errado? Não, porque assim, não houve truculência. Assim, eles fizeram a abordagem, entendeu? Apresentando os serviços para fazer o encaminhamento. Mas então, se não for enérgico, ele não vai voltar? Não, mas às vezes mesmo enérgico. Não tem jeito, porque assim, a cabeça da pessoa que está em situação de rua, e muitas das vezes vai para além, porque pelo tempo que já está vivenciando aquela situação de rua,
ele já tem alguns distúrbios, já tem algumas deficiências que o impedem já de estar convivendo mais, da convivência em grupo. Isso eu falo por conta de uma experiência que a gente teve em 2023. Pode contar. Que eu saí, eu estava no CREAS e recebi uma ligação do secretário que a gente precisava fazer uma abordagem na Silva Jardim, de uma pessoa que estava em situação de rua. E aí, quando eu cheguei lá, fiz a abordagem da pessoa e comecei a conversar com ela. E aí ele me falou, ele estava ali invisível há 19 anos. E aí, assim, ele estava embaixo de uma montanha de materiais recicláveis, onde ele entrava dentro de um saco embaixo dos materiais recicláveis e dormia. Isso por 19 anos. E aí, isso foi uma denúncia que fizeram, é isso? O pessoal passou lá e falou que a situação dele estava num estado bem deplorável e tudo. Já era um senhor? Já era um senhor. E aí, para nossa surpresa, no dia da abordagem, ele estava completando 53 anos. Meu Deus. E aí eu conversei com ele, expliquei a situação, e aí falei com ele, falou assim, hoje é dia do meu aniversário e tudo. Falei assim, então, o senhor pode ganhar um presente. Aí levamos ele para o NIS, ele foi recebido no NIS, acolhido, só que ele deu entrada às 10h30 da manhã, às 4h30 da tarde ele disse que ia sair para comprar cigarro, porque é portas abertas. Sim, claro. E não voltou mais. Aí passou o tempo, a assistência continuou acompanhando ele, conseguiu o benefício para ele do aluguel social, e ele foi encaminhado para o aluguel social, para uma casa lá no bairro... Depois da Floresta, eu esqueci o nome daquele bairro ali. Provisória. Alugou uma casinha na Provisória, estava morando lá, começou a ter alguns problemas, ele saiu de lá e retornou pro local novamente, anterior. Então, assim, essa condição, esses distúrbios que vão levando, essas deficiências deles, às vezes torna muito difícil pensar, depois de 19 anos eu voltar ao convívio com a sociedade. Exato, mas aí é o que eu tô te falando, né? Já tinha que estar envolvido num trabalho psiquiátrico. Pois é. Por quê? Porque, com certeza, aquilo ali já gerou uma depressão, aquilo ali já gerou... Né? Porque a pessoa vive debaixo de um buraco. Pois é. 19 anos, essa pessoa não está bem, né? Não, e às vezes você vê na imagem ali, as pessoas falando, não, que eu quero ter isso, que eu quero ter aquilo outro, mas será que de repente ela vai estar em condições? E aí, assim, a nossa unidade de saúde mental tem que estar muito próxima desses casos. Para poder fazer esse acompanhamento. E que não está. Pois é, a gente precisa disso, entendeu? Prefeito, com todo respeito, né, a sua pessoa, nós nos conhecemos pessoalmente só né? Mas assim, eu tô falando com um baita profissional seu, né? Hoje você tá ligado em qual secretaria? Na verdade, hoje eu voltei para a Câmara. Voltou para a Câmara? Para a Câmara Municipal. Mas você já conhece o Márcio, sabe o profissionalismo dele, ele não está aqui criticando nenhum, mas esse problema é um problema crônico, sabe? E a gente tem que pegar, assim, nem que a gente só faça uma ligação para lá, dá um pulinho lá, ver o resultado do que está acontecendo, não é porque, pelo que eu estou vendo, não é que ele esteja forçando a barra, não, mas ele tá presente todos os dias. Não é que você precisa ir para a rua, não. Não, mas ele está. O prefeito, em 3 ações, já esteve presente fazendo essa abordagem junto com a Adriana Kreischer, que é a secretária de assistência hoje. Sim. Eles já começaram essas abordagens, já fizeram. Tem uma última abordagem que foi feita ali em frente ao Vitrine, a Ferragens Vitrine, eles estavam juntos ali. Então, assim, a prefeitura começou uma ação conjunta, mas assim, tá no início. Tá no início. E assim, a gente crê que vai ter resultado. Que bom, porque assim, a gente tem exemplos de que deu, né? Então, assim, é isso, Ingo. A gente está aqui para isso, para mostrar para você que a sociedade quer que o teu governo seja um ótimo governo, mas que realmente os problemas são muitos. E eu entendo que os problemas são muitos, mas que a gente precisa de soluções. O problema da pessoa em situação de rua em Petrópolis é um problema crônico. Tá em todo o Brasil? Tá. Que diga Cracolândia, né? Mas a gente precisa tomar atitude.
não dá para fechar os olhos, né, Márcio? Não, isso aí Não dá não para tem fechar como, os não tem olhos. como. A realidade está difícil. E a gente também separar o joio do trigo, porque esse senhor, só de você falar, eu fiquei imaginando, deu dó, né? Então a gente separar o joio do trigo. Quem é criminoso, quem não é, quem está fugido, quem não é de Petrópolis, quem é de fora do município, disse que tem um projeto que você paga a passagem de volta. Isso. Então, O Centro Pop daqui faz esse isso. trabalho. Então, assim, perfeito. Abraça isso, porque eu vou ser sincero com o senhor. O senhor vai ganhar muito ponto com a população se o senhor resolver esse problema crônico das pessoas em situação de rua. Eu sei que cada caso é um caso, mas que isso é um problema crônico, e que é uma dor. Precisa ter uma política pública voltada para isso, de uma forma multidisciplinar. Se está faltando um psiquiatra, porque ao meu ver, todo o caminho que vocês puderam fazer, vocês fizeram. Mas faltou o apoio do psiquiatra. E aí, vai aí uma reclamação que hoje a psiquiatria em Petrópolis está doente. Temos poucos profissionais e a população que depende da saúde mental está largada. É só você dar um pulinho lá no CAPS e ver o dia de consulta dos psiquiatras para você ver a realidade que eu estou falando. O meu filho, né, teve a última consulta dele foi agora, mês passado, diminuiu um pouco. A próxima já vai ser agora em março. Então, uma distância aí de 3 meses. Mas a última demorou 6 meses, Márcio. 6 meses para receber uma consulta com um psiquiatra. Então, vai aí, prefeito. Quebra esse galho pra gente, vamos resolver, né? Eu sei que é muito problema pro senhor, mas vamos tentar, né, mano? Não, mas vamos tentar, ele né? consegue. Se Consegue, pouquinho, né? pouquinho, a gente vai conseguir. Uma outra ação, quando você fala disso, e aí é uma ação que já está em processo desde o ano passado, que é do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que nós começamos lá no CREAS e faz-se a abordagem dessas mães que estão no entorno do nosso município, com crianças de colo vendendo balas. Rapaz, no último podcast eu entrevistei a comandante Enge e também foi falado sobre isso aí. Tá? Pois é. Que são de fora também. São todas de fora. Todas de fora. Ô, prefeito. E assim, o CREAS hoje tem essa atribuição lá. Existe um profissional que é responsável por fazer essa abordagem e cadastro dessas mães, orientando a elas que elas não podem ficar nessa situação. Nada impede que elas vendam as balinhas delas, os docinhos, mas as crianças não podem estar junto com elas. Então, assim, é uma orientação que já tem sido feita por parte do CREAS. Que as mães podem trabalhar, sem problema algum. Mas as crianças, a exposição dessas crianças que tem um amparo do ECA não pode continuar. Que aí, senão vai ficar difícil, né? Você tá utilizando a criança para poder sensibilizar as pessoas para doar, porque as pessoas têm coração bom. Pois é. E isso é uma prática ilegal, né? Porque a criança tem os direitos preservados, tem os preservados. E por aí, o Márcio, assim. E pra gente fechar, tem mais alguma coisa aí, ô Marquinhos? Isso. Agora essa é uma discussão que eu vou levar você. Vamos analisar isso aí. Oi, gente, temos uma notícia muito importante para vocês. Finalmente, o 100º dia da pessoa com deficiência e do idoso vai sair do papel. Esse recurso que foi trazido aqui pelo meu amigo deputado federal, Hugo Leal, em 2022, a gente pediu em 2021, ele estava parado. E agora, finalmente, vai acontecer. Muito obrigada, prefeito, por ter me posto na gestão sua como secretária da pessoa com deficiência, para poder, como uma das metas agora, nos primeiros meses, sair do papel e realmente se transformar em realidade esse centro-dia. É isso, secretária. Parabéns pelo seu trabalho, sua equipe, deputado. Obrigado pela emenda. E é isso, nosso trabalho é tirar a emenda do papel e fazer ela se tornar realidade. E o centro-dia é um belo exemplo. Menos de 30 dias já estamos aqui anunciando pequenos detalhes para a gente iniciar o mais breve possível. É isso, deputado? É isso aí. O prefeito Ingo Ramos está nessa linha. Sair do discurso para o recurso e para as entregas. A secretária, minha amiga Gilda Beatriz, está de parabéns, que não desistiu da ideia, e nós estamos aqui anunciando o início desse trabalho que vai atender muito bem a pessoa com deficiência e aos idosos. Parabéns à administração, ao Ingo e à Gilda.
com certeza eu continuarei em Brasília, trazendo ainda mais recursos para a nossa querida Petrópolis. É isso, gente. Seguimos trabalhando, governando para todos. Grande abraço. Vamos lá. Pergunta, tá? Eu acompanhei de perto, porque inclusive participei de uma reunião com ela na Câmara, falando sobre o problema da deficiência. Ela me conhece, ela sabe que eu luto. Não estou mais no conselho, até voltei lá pro fórum, né, que agora estão elaborando um fórum. Não tenho tido tempo, mas é uma causa que eu defendo porque eu tenho um filho deficiente, correto? Esse centro de referência, ele vai funcionar num expediente normal, correto? Isso. Para atender que tipo de serviço vai ser feito lá. Não está pronto ainda, né? Não. Não foi entregue. Aonde é que vai ser esse centro? Lá na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Sim, então Isso. é na Avenida Coelho. Isso, na Coelho. Na Coelho. Tá, beleza. Isso. Ali já vai ter acessibilidade. Isso. Todos os processos que eram necessários para a questão de acessibilidade, de rampa, já tramitaram para liberação dos recursos para poder começar a preparar a obra. Tá, então, assim, o prédio já tem as áreas de acessibilidade dele, banheiro já pronto para utilização. Então, o que pendia ainda era a questão dos móveis que estavam já sendo cotados para compra, para poder começar a organização. Você tem noção? Porque na época ela tinha falado com a gente, que estava lá representando, que haveria R$1,5 milhão de reais para poder fazer esse centro de referência. Isso. Eu acho pouco, né? Mas esse valor é o valor inicial. Que tinha continua sendo esse valor? Porque já deve estar um pouquinho mais. Né? Porque foi o valor de R$1 milhão que foi depositado, que rendeu juros desde a época da concessão do valor. Do valor. E porque essa emenda, ela é anterior, ela é lá de trás, isso, né? Isso. Não foi uma emenda dele agora. Não. E aí, com isso, vai chegar mais verba mensal para poder dar continuidade e manter o espaço. Então, beleza. Então, ele não está pronto ainda. Tem previsão de inaugurar? Sabe dizer? Não sei exatamente, porque a vereadora agora retornou à Câmara. Sim. Então, não quero entrar nesse mérito, tá? Porque senão a gente vai perguntar por que ela fez. Claro. Enfim, eu quero que você... Porque para mim o mais importante é esse centro estar funcionando. Quem está lá, para mim, é independente, né? Porque vai ser o secretário, né? Vai ser o secretário ou o secretário. O prazo inicial que nós tínhamos para entrega é de 100 dias. 100 dias. Então, eu acredito que nós temos aí, para a média, começou a contar do início de janeiro, 90 dias, em abril mais ou menos. Então, assim, aí você acredita, pelo pouco que você passou lá, você falou que ela convidou você para ajudar e tal. Aliás, mais um reforço aí, esse meu amigo aqui é pau para toda obra, tá? Você viu que já foi do gabinete, já foi do CRAI, já foi do CREA, enfim. Meu irmão, quer chamar um servidor público para contribuir com um projeto, chama esse cara aqui, tá bom? Só para currículo exemplar. Então, voltando a reforçar aquela situação que eu falei, né? Por detrás de um nome, de um político, tem um batalhão de gente trabalhando, gente muito boa, e Márcio Demétrio é um desses. Então, Márcio, o que serviço você acha que vai ser oferecido lá? Porque eu, como pessoa com pai de um deficiente, estou tomando algumas iniciativas pessoais, né? Depois eu até vou anunciar no programa aqui, você vai ver, né, um projeto que a gente quer estar trazendo lá do Rio. E estamos encontrando um local para a gente poder receber essas pessoas. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você é o seguinte: o CAPES não está dando conta da demanda das pessoas com deficiência, com problemas crônicos, deficiência psiquiátrica, mental, principalmente depois da pandemia. Então, esse centro de referência vai também dar um apoio a todas as deficiências ou só vai ficar... O que ele vai fazer? Assim, inicialmente, na primeira reunião que nós tivemos lá, a gente vai ter um número limitado inicialmente. A gente não vai conseguir prestar atendimento a todos. Sim. E aí, por alguns dias que depois ficou para a segunda reunião para definir
quais seriam esses dias de atendimento, onde estariam sendo ofertados os cursos, vai haver musicoterapia. Isso. E funciona muito. Isso. E outros cursos de artesanato e tudo. E aí foram conversas que foram feitas com as instituições, com o conselho, e aí que seriam levados. E aí, assim, eu não tive acesso às últimas reuniões para poder ver o que ficou definido. Entendeu? Mas é uma oferta grande que, assim, inicialmente começariam com 30 ou 50 vagas no início, e depois vendo a possibilidade de ampliar com dias intercalados. Sim. Entendeu? Fazendo um dia para uma turma, outro dia para outra, e num terceiro dia juntando quem quisesse compor nesse terceiro dia, independente da primeira ou da segunda turma, porque aí a gente começou a ver a questão da necessidade, da dificuldade também dos pais para poder fazer a locomoção das pessoas até a sede. Então, assim, já aproveitando aí com dias intercalados, que num dia que talvez ele tivesse médico ou tivesse uma outra ocupação, que já pudesse estar indo também para poder participar dos cursos lá na secretaria. Sim. Então, assim, ficou aberto nisso para poder definir depois, entre 30 e 50, os dias intercalados, e um terceiro dia que poderia ficar aberto para quem quisesse estar partilhando. O meu medo é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, não foi no governo atual, não sei a situação, então só é o meu medo porque eu tenho a gente acaba se relacionando, né? Isso. Volto a dizer, quem sofre uma dor se relaciona com quem sofre as mesmas dores. Então, assim, hoje eu tenho o meu celular, muitos pais de pessoas com deficiência que estão esperando esse serviço. Então é isso que eu quero dizer para você, muitos. A cidade também tem alguns projetos do terceiro setor que apoiam, a PAI é um, né? Enfim, diversas instituições, mas que também tem seus limites. As suas vagas, por exemplo, o HAP não tem vaga mais, porque já abraçou muito, tem muita gente. Então é isso que eu queria assim, tentar passar para o meu público. O que essa secretaria vai fazer? Por quê? Porque a do Rio construíram o prédio, e o prédio ficou parado, fechado por mais de um ano. Eu não sei como é que está agora. Talvez o PAS tenha reaberto. Então, meu medo é esse, entende? Porque enquanto fica só nessa... Tá pagando aluguel. Tá ou não tá? Tá pagando aluguel do prédio. Tá pagando aluguel do prédio. Tá pagando os profissionais que estão ali. Então, eu acho que também tem que haver um planejamento, como se planeja qualquer coisa, para que aquilo venha a funcionar logo. Não, o planejamento está montado. Está montado, a estrutura andou, a estrutura que temos lá, é aberta, uma estrutura grande, tem uma quadra de fundo que vai ser aproveitada, tem um auditório. Tem quadra? Tem uma quadra então, no fundo. Pode se ensinar, só para você ter ideia, vamos aprender com o que deu certo. Mesmo que tenha sido da iniciativa popular. Meu filho ficou internado na Clínica da Gávea. Meu filho... Ele pedia para ir para a Clínica da Gávea. Eu falei, por quê? Vou te falar logo, tá? Primeiro, tinha 5 refeições ao dia. As pessoas, grande maioria das pessoas que sofrem com esquizofrenia, algumas doenças mentais, comem muito. Então vai uma dica aí também. Vai ter que gerar uma despesa de alimentação. Desculpe, mas vai ter. Se o cara vai passar lá. Mas isso aí já estava na previsão. Se o cara vai passar lá algumas horas... Com fome, tem que arrumar um jeito desse cara comer pelo menos um lanchinho, uma banana. Cara, o que for. Já é uma dica, tá? Não tô te falando, não sou dono da verdade, não. Mas eu vivo isso na pele. Concorda? Então tem que ter previsão orçamentária para isso tudo. Não, isso já estava no planejamento inicial, enquanto a vereadora estava lá. Desculpa, mas eu falei contigo que a entrevista ia ser provocadora. Falei contigo. Não, mas ela já havia previsão disso. E aí a gente teve até... o Shen junto conosco lá para poder fazer os apontamentos de algumas coisas que ele via que isso aqui não é bom para acessibilidade, não é bom para... Então, assim, ele fez os apontamentos, a gente fez os levantamentos, aí começaram a ser feitos por parte de um profissional técnico para poder identificar o que a gente poderia utilizar em cada uma das salas. Então, a previsão para a questão de alimentação. Então, tudo isso já está encaminhado lá. Boa notícia. Ótima notícia. Isso aí já estava sendo encaminhado pelo vereador. Eu só quero dizer para você, nós vamos estar encerrando, que realmente para mim, eu vou cobrar muito, porque eu tenho um filho. E que não esqueçam, por favor, não esqueçam de incluir
nesse centro de convivência a pessoa com deficiência crônica intelectual. Ou seja, com a pessoa que precisa, porque é um paciente que precisa de ajuda, precisa de terapia. E o CRAS não está dando conta, tá? Estou falando em voz alta porque não está dando conta. E se esse centro de referência tem que abraçar, desculpa a expressão, quem já está cadastrado. Se vai uma dica aí de ter um limite, eu já quero dizer para você, meu filho precisa fazer parte disso. Sabe por quê? Porque ele já está cadastrado no sistema. Perfeito. E não está sendo bem atendido. Eu tenho que buscar atendimento, referência em outro lugar. Tá me entendendo? Então, assim, desculpa o desabafo. Não, mas assim como eu, tem muitas pessoas. Então, assim, vai uma sugestão. Vai ter algum tipo... Porque meu filho adora jogar vôlei. Então, se tiver lá algum professor ensinando vôlei... Por isso que eu dei exemplo da clínica da Gávea. É privado. Mas o que eles faziam? Eles cuidavam do doente, toda aquela parte clínica que você sabe, mas nas horas de lazer, eles tinham musicoterapia, eles tinham esporte, porque isso é qualidade de vida para a pessoa com deficiência, previsto em lei. Beleza? Não, perfeito. Então, assim, me ajuda nisso. Se você puder me dar uma forcinha, lembra que eu sou seu amigo. Claro. Pô, cara, o Sérgio tá deficiente, caramba. E Gilda, aí o cara lá no programa lá cobrou, mas, cara, ele tá certo, porque tem pessoas que já estão cadastradas e essas são as primeiras, todos têm direito, mas elas estão lá precisando desse trabalho. E o CAPES não tá dando conta. É só você ir lá, vai lá no dia de consulta para você ver como é que tá, entendeu? Então, assim, Márcio, eu quero te agradecer. Eu queria que você desse um recado último aí para nosso público, como você vê, né, a própria sua vida em si na gestão pública, lá onde as pessoas podem te encontrar, porque você trouxe muita informação e mesmo estando num gabinete, você está lá para servir o povo. Claro. A Câmara também é a casa do povo e ela é aberta, não é? Isso. Então, assim, quem quiser te procurar para te dar para que você possa dar uma orientação, que eu sei que você vai fazer isso com o maior prazer. Então, teus minutos finais aí para. Bem, quero te agradecer pelo convite, Sérgio. Poder participar desse momento aqui. Foi bom. Poder esclarecer, alinhar algumas coisas. E eu hoje retorno à casa depois de um período no executivo e hoje eu não estou dentro do gabinete, né? Hoje eu faço parte da diretoria legislativa da casa e estou lá à disposição, porque todos esses trâmites que a gente comentou aqui passam lá pelo setor onde eu estou hoje. Sim. Então, porta aberta para poder fazer as consultas. Muita gente vai lá para poder consultar a rua, para saber sobre questão de denominação. Então, assim, a gente está lá disponível para poder servir, para poder dar a orientação que for necessária. E eu acho que é isso. É isso, né? É isso. Márcio, muito obrigado. Um grande abraço, né, a Patrícia. Dá um beijão nas suas filhas lá. Obrigado. Por mim, diz que você é uma família muito querida, nossa, tá bom? E é isso, meu público. Essa é a nossa função aqui nesse programa, trazer informação de qualidade, que vocês possam se enriquecer. E se você gostou, tá? Tem rede social? Tem. Fala pra gente aí. @marcio._Gonçalves. Isso. Sem cedilha, Gonçalves. A gente vai colocar depois na descrição dos cortes do vídeo. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Beijo no coração e até a próxima na medida certa.